Olá, vamos direto ao ponto. No ambiente super tenso do sistema prisional, a lei é muito mais que só um monte de regra, né? Ela é, na verdade, a principal ferramenta de trabalho e de proteção do policial penal. Hoje, a gente vai desvendar como essa ferramenta pode ser usada como um escudo para proteger o agente e também como uma espada para legitimar a sua autoridade. Bora lá! E aí já começa o grande dilema, né? Como é que se equilibra a necessidade de manter a ordem com respeito aos direitos fundamentais? Essa pergunta é basicamente o dia a dia do policial penal. Pensa bem, de um lado, tem toda aquela pressão por segurança, por disciplina. Do outro, a obrigação, que vem da lei, de respeitar a dignidade de quem está sob custódia. Achar esse equilíbrio no meio da confusão, na hora que a coisa aperta, é aí que se vê quem é o profissional de verdade. Então, é exatamente aqui que a gente precisa virar a chave, mudar a mentalidade. Muita gente pensa na lei como uma coisa que amarra, que limita o que pode ser feito. Mas é o contrário. Pense nela como um escudo que vai proteger o agente de qualquer acusação, de qualquer problema. E, ao mesmo tempo, ela é a espada, que dá a legitimidade, a base legal para agir com firmeza, mas sempre com justiça. Ok, mas o que é direito, afinal? De um jeito bem simples, é o conjunto de regras que faz a sociedade funcionar. E para o policial penal isso é super prático. Significa que tudo, absolutamente tudo que ele faz, desde uma revista numa cela até preencher um relatório, tem que ter base numa norma. Então dominar essas regras não é ficar estudando teoria, não. É a base do trabalho, do dia a dia mesmo. E olha que interessante, essas normas não são todas iguais. Elas funcionam como uma pirâmide, uma hierarquia. Lá no topo, no lugar mais alto e que ninguém pode mexer, está a Constituição Federal. Logo abaixo vem as leis. E na base de tudo, a gente tem as normas infralegais, decretos, portarias, tipo o regulamento interno de um presídio. O ponto principal aqui, que não dá para esquecer, é o regulamento lá da base nunca pode ir contra o que está na Constituição lá no topo. A ação correta sempre respeita essa ordem, de cima para baixo. Beleza? Então vamos subir para o topo dessa pirâmide. A Constituição. E é bom deixar claro, ela não é um livro só para advogado ler, não. Pense nela como um manual de operações de qualquer agente do Estado, principalmente para quem trabalha num ambiente tão delicado como o sistema prisional. Isso aqui tem que ficar gravado. A nossa Constituição Federal, a de 1988, é a regra suprema, a lei maior do país. É dela que vem a autoridade do policial penal para poder agir. Mas, e esse é um mas gigante, é nela também que essa autoridade encontra seus limites. Limites que são claros e que não dá para negociar. Agora, se a gente for pegar o coração da Constituição, o pilar que sustenta tudo, a gente chega num princípio fundamental, a dignidade da pessoa humana. E preste atenção nisso. Esse princípio vale para todo mundo, sem exceção. Ele protege o agente público que está ali trabalhando e protege também a pessoa que está presa, não importa qual foi o crime que ela cometeu. É a base de tudo. E por ser um agente público, o policial penal tem que seguir à risca 5 princípios. É fácil de lembrar pelo nome: LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E olha, seguir o LIMP não é uma escolha, é um dever. É isso que blinda a ação do profissional, que garante que tudo o que ele fez está dentro da lei. Essa frase aqui resume tudo de forma perfeita. A obediência à ordem constitucional não é fraqueza, mas firmeza de conduta. O que isso quer dizer? Que agir dentro da lei não é ser fraco, muito pelo contrário, é mostrar força profissional, mostrar que a autoridade é legítima. É a atitude de quem tem controle da situação, porque sabe exatamente o que está fazendo e por que está fazendo. Certo, muito legal falar de princípios, mas e na prática? No dia a dia, como é que aquele famoso artigo 5º da Constituição, o dos direitos fundamentais, aparece na rotina de uma unidade prisional? Olha, a rotina é um cabo de guerra constante, é um ato de equilíbrio. Puxando para um lado está a segurança, que é inegociável. E para ter segurança precisa de revista, de disciplina, de ordem. Puxando para outro lado estão os direitos da pessoa presa, que estão lá na Constituição. Direito à integridade física, à privacidade, à defesa. O trabalho do profissional acontece exatamente aí, no meio dessa tensão. E na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que tem coisa que não se negocia. É proibido qualquer tipo de tortura, de tratamento desumano ou degradante. O preso tem que ter direito a se defender num processo disciplinar. As revistas têm limite, não podem virar uma situação vexatória. O tratamento tem que ser igual para todo mundo. E o direito de reclamar, de peticionar para as autoridades, tem que ser garantido. Ponto final. Beleza.
Se a Constituição é o grande mapa, a Lei de Execução Penal, a famosa LEP, é o manual de instruções do dia a dia. É a ferramenta principal para gerenciar o cumprimento da pena. A LEP tem dois grandes objetivos, que andam juntos. O primeiro, claro, é garantir que a pena seja cumprida do jeito que o juiz mandou. Mas o segundo, que é igualmente importante, é tentar criar um caminho para que aquela pessoa um dia possa voltar para a sociedade. É a LEP que organiza a vida toda lá dentro. E é aqui que o papel do policial penal se torna gigante. Porque pensa bem, é o agente que está lá, no dia a dia, observando o comportamento que vai dizer se o preso pode ou não progredir de regime. É ele quem apura e relata uma falta disciplinar. É ele quem supervisiona o trabalho ou o estudo que vai diminuir a pena. Cada uma dessas coisas que está lá na LEP tem um impacto enorme na vida daquela pessoa e no cumprimento da pena. Agora a gente chega num ponto muito, mas muito sério. Uma coisa é exercer a autoridade que a lei dá. Isso é o trabalho. Outra coisa, completamente diferente, é cometer abuso de autoridade. E isso é crime. Entender onde termina um e começa o outro não é só uma boa ideia. É essencial para proteger a carreira e, vamos ser sinceros, a liberdade do próprio agente. E para isso existe uma lei específica, a Lei de Abuso de Autoridade. É importante entender, ela não existe para atrapalhar o trabalho de ninguém. Ela existe para punir quem passa do limite, quem comete excessos. Ela desenha de forma bem clara o que é extrapolar o poder e o que vira crime. E as consequências são pesadas, viu? Pode levar até a perda do cargo. Dá uma olhada nesta tabela, que deixa a diferença bem clara. Por exemplo, usar a força que é necessária, que é proporcional à situação, conduta legal. Agora, submeter a pessoa a sofrimento físico ou mental de propósito, isso é crime de abuso de autoridade. Fazer uma revista pessoal seguindo as regras, tudo certo. Transformar essa revista num ato vexatório, abuso. A linha que separa o certo do errado está bem definida na lei. Não tem muito espaço para eu acho que... Bom, e com isso a gente vai chegando no final. E a conclusão reforça exatamente o que a gente falou lá no começo. A maior proteção de um profissional não está na força bruta, está no conhecimento, no domínio da lei. A lei é a sua maior defesa. Então, a grande mensagem é essa. Conhecer a lei, saber quais são os deveres e principalmente os limites, não enfraquece a autoridade de ninguém. Faz exatamente o contrário. Isso fortalece, legitima o trabalho e, o mais importante de tudo, protege o agente. Dá segurança jurídica contra problemas na área penal, civil ou administrativa. O conhecimento, no fim das contas, é a verdadeira armadura. E para fechar, fica uma pergunta para a gente pensar. O que é que define um profissional de verdade, um profissional de ponta? É a força que se impõe, que pode ser questionada a qualquer momento? Ou é a autoridade que vem da lei, que é exercida com legitimidade, com técnica, com segurança? A resposta para isso, no fundo, é o que define o tipo de profissional que cada um escolhe ser. Bom, pessoal, por hoje é isso. Se esta análise ajudou de alguma forma, é só se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado pela atenção e até mais.